Fala galera, beleza? Eu sou o Vinícius Araújo e bem-vindo para mais um vídeo do canal. Bom, como eu postei na minha rede social, eu postei dizendo que hoje eu ia contar um vídeo de história, então é a partir daí que a gente vai começar. Então, eu tinha falado que eu ia falar sobre... foi ótimo, né? Enfim, eu falei que eu ia falar sobre um ano novo que eu tive, né? Tem mais ou menos uns... acho que tem uns 8, quase 9 anos, sei lá, por aí. É por aí. E, bem dizer, foi o pior ano novo que eu já passei em toda a minha vida. Enfim, então vamos para a história. Antes de começar, na verdade, eu queria dizer que essa história tem... os dois amigos que estão presentes nessa história são os mesmos dois amigos da primeira história no vídeo desse canal. Se você quiser conferir, vai estar lá. De repente eu coloco o link do primeiro vídeo nesse daqui, mas é os mesmos dois amigos, pra você ter noção de como é que são os meus amigos. Mas enfim, vamos lá. Então, eu tava em casa de bobeira, e aí o amigo número 1, que eu vou chamar de R, me ligou e falou: pô, então cara, eu tô vendo aqui com o F, que é o outro amigo da história, que também tá na primeira história, e a gente ir pra Copacabana passar um ano novo, o que tu acha? Eu nunca tinha ido, vou ser bem sincero, eu moro no Rio de Janeiro e eu nunca tinha ido, mas não é porque falta de opção de ir e tal, é porque eu realmente nunca me interessou, entendeu? Eu consigo ver aquela queima de fogos pela televisão, eu prefiro, tá ligado? E depois desse dia aí eu confirmei que eu prefiro realmente ficar em casa, nessa questão. E aí o que aconteceu foi, eles me chamaram pra ir, eu tava solteiro e não tinha nada pra fazer, os meus pais não iam passar em casa, eles iam passar com o pessoal da igreja deles e tal, e a ideia era já passar mesmo com alguns dos meus amigos, então foi o que surgiu e eu falei, então tá, falei, quem é que vai? Aí o R virou e falou, não, vai o F e vai uma amiga nossa, de comum. Eu falei, pô, beleza então, vai só nós quatro? Ele, vai só nós quatro. Eu falei, então show de bola. Aí combinado, aí chegou no dia, né, dia 31 de dezembro, e eu me desloquei da minha casa até a casa do F, que a gente tinha combinado de sair todo mundo de lá, e estamos lá na expectativa e tal. Aí saímos da casa dele, e a gente parou o R teve a ideia de parar no mercado próximo e comprar uma garrafa de vodka e comprar uma garrafa de refrigerante para misturar e tal, e fazer alguma coisa pra gente beber lá na praia. Aí a gente falou, beleza, aí compramos e tal. Aí a gente foi no ônibus e tal, demorou mais ou menos, sei lá, 1 hora pra chegar lá. E a gente foi conversando, o R e o F foram sentados um do lado do outro, e eu fui sentado com a nossa amiga em comum lá. E a gente foi conversando e tal, e de repente me passando pela cabeça, sei lá, de repente ia ser uma boa ideia se a gente ficasse e tal, só de onda mesmo. Enfim, acabou que não rolou. Mas enfim, isso vai ficar mais pra frente do vídeo. E aí chegamos em Copacabana, chegamos cedo até, a gente chegou, acho que o dia tava claro ainda, devia ser umas 5 horas da tarde. A gente parou pra comer alguma coisa e tal, e sentamos na areia e começamos a tomar um refrigerante com vodka e tal. E até aí tudo bem, a gente tava rindo, se divertindo e tudo mais. E aí o tempo foi passando, aí encontramos uns conhecidos lá também e tal. E mais na frente a gente acabou se separando e beleza, então lá, se divertindo. Eu já tinha ficado um tanto quanto chateado porque eu queria ficar com a menina lá e, como eu já falei, não rolou. Mas enfim, até que foi bom. Foi bom pra mim no final das contas. É porque assim, nessa época eu era um cara bem mais ingênuo e era um cara mais sentimental com essas coisas e até um tanto quanto inseguro com relação às minhas paradas, enfim. E aí que começou, aí foi o começo do fim nessa ponta da história, né? Já tava chegando próximo da queima de fogos e a gente começou a se posicionar perto da água, e foi aí que assim, o troço já tava legal até, mas a partir daí começou a dar meio errado, e foi aí que eu comecei a não gostar mais de ir pra Copacabana nessa época. Foi por causa desse fato, dessa história. E aí que como chegou o momento da queima de fogos, aí começou a estourar lá os fogos e tal, beleza. Aí passou-se uns 5 minutos da queima, o R virou e falou assim, pô, queria dar um mergulho. Pô, segura as minhas paradas. Aí ele pegou e me deu a carteira e o telefone celular que ele tinha levado. Eu falei, não, beleza, me dá aí. Aí ele me deu. Aí o F falou, pô, já que tu vai entrar, eu também vou. Aí ele fez a mesma coisa, me deu a carteira e me deu o telefone celular. Aí a nossa amiga lá pegou e falou, pô, segura a minha bolsa que eu também vou dar um mergulho. Eu falei, pô, vai todo mundo dar um mergulho e vai me deixar de fora, vão me deixar plantado aqui, porque eu não queria entrar na água, a realidade era essa.
E aí eles falaram pra mim, não, pô, a gente vai ficar uns 10 minutinhos na água e a gente sai. Eu falei, ah, então vai lá. Aí peguei a bolsa, peguei os telefones, né, e peguei as carteiras, botei tudo dentro da bolsa e fiquei lá em pé. E aí, cara, esses 10 minutos se tornaram 1 hora. Eu fiquei 1 hora lá em pé. E nessa 1 hora aconteceu um monte de parada bizarra. Começou com assim, quando eu percebi que já tinha passado uns 20 minutos e eles não tinham saído, eu já tinha percebido que eles iam me deixar plantado do lado de fora, tá ligado? Eu já percebi que eu ia ficar lá em pé, olhando eles pulando na água, nadando, e eu ia ficar lá, entendeu? E eu não, como eu falei, eu não queria entrar na água. Eu tava de água até mais ou menos a canela, mas esse era o máximo que eu queria estar na água, entendeu? Aí o que eu fiz? Eu falei, vou afastar da água e vou ficar mais pra fora. E aí começou as coisas a desandar, né? Além de eu já ter percebido que eu ia ficar mofando fora da água, um barquinho de Iemanjá bateu na minha canela, que machucou, né? Fez um cortezinho de leve. E aí eu peguei, assim, não é da minha crença, mas eu peguei, me biquei de volta, empurrei de volta pra água, porque era a crença de alguém, entendeu? E por mais que a minha crença seja diferente, eu não desrespeito a crença de ninguém. Aí eu peguei, direcionei de volta pra água. Aí eu afastei um pouco, aí um cara veio dar em cima de mim e começou a me oferecer, vamos beber, vamos ali com meus amigos e tal. Eu falei, não, cara, nada a ver, não curto essas paradas e tal, sou hétero e tal, nada contra, quem não é, mas enfim. Ficou uma situação bem desconfortável e hoje em dia eu lido melhor com isso, mas naquela época eu lidava, eu era um pouco mais assim, tá ligado? Com esse tipo de situação. E aí eu fui afastar da água, que nem eu falei, né? Aí calcei de novo, eu tinha ido de tênis, né? E aí eu calcei os tênis de volta. E aí fiquei na areia lá, aí encontrei com aqueles meus amigos lá, antes disso, né? Da queima de fogos e tal. Aí estourou uma briga, eu tava perto, e aí acabei meio que me envolvendo na briga. E aí eu fiquei bem puto, assim, já tava bolado dessa situação, tá ligado? E a vontade, de coração, a vontade foi de pegar e meter o pé e levar tudo que tava comigo embora e largar eles lá, tá ligado? Se não fosse tão distante daqui da casa da gente, eu acho que provavelmente eu tinha feito isso, largado eles lá, porque eu fiquei realmente bem puto. Quando eles se ligaram que eu tava bem puto já tinha passado 1 hora, eles decidiram sair da água. Aí tentaram apaziguar, não, pô, a gente perdeu a noção do tempo e tal, não sei o que, mas mentira, porque eu tinha sinalizado pra mina lá que eu apontei pro relógio, sinalizei pra ela, falei que já tava há muito tempo, e ela fez assim pra mim e tal. E aí quando a gente decidiu ir embora, aí um dos meus amigos decidiu ir no banheiro, aí ele tava meio já alto já e sentou no meio fio, eu fiquei na fila pra ele, mesmo puto com eles, eu fui lá, fiquei na fila. E aí quando estava chegando a vez dele, eu chamei ele pra ficar no meu lugar, aí veio um cara arrumar ideia, por causa que tava guardando um lugar pro outro parceiro. E aí, enfim, depois disso tudo, a gente foi andando pra ir embora, aí paramos no ponto de ônibus, aí pegamos um ônibus mega lotado, cheio de gente suada, todo mundo gritando dentro do ônibus. Aí, porra, a gente conseguiu chegar na Central do Brasil, que é onde a gente queria chegar. Aí pegamos um ônibus voltando pra casa, já tava raiando o sol já. E porque demorou bastante os ônibus e enfim, tava tudo muito parado. E aí eu consegui pegar o ônibus, eu vim putaço aí, peguei, sentei num lugar que já tinha uma pessoa sentada no banco, né, na janela, sentei no corredor pra ninguém sentar do meu lado, porque eu tava realmente bem puto com a situação. E aí eu desci do ônibus, não falei com ninguém. Peguei, desci no onde eu queria. Aí peguei um outro ônibus pra minha casa, porque eu podia ter esperado um ônibus na central que já ia direto pra minha casa. Só que eu tava tão com vontade de vir embora que eu peguei o primeiro que deixava mais perto da minha casa pra eu ter que pegar outro, entendeu? Aí eu peguei o outro ônibus, fui pra minha casa, larguei o tênis lá, tomei um banho e fui dormir. E eu fiquei bem estressado com essa história. O pior dessa história toda é que a menina em questão, eu sabia que ela não tinha rolado aquela vez lá, e eu ainda insisti em tentar ficar com ela 3 vezes, cara. Pra largar de ser trouxa, entendeu? Porque, enfim, da outra vez eu falei com ela e ela se esquivou, da outra vez eu chamei ela pra sair, ela topou de sair pra comer uma pizza comigo. E aí depois cheguei lá, ela tinha levado uma amiga dela, uma desculpa de que tinha encontrado a amiga dela lá, e na verdade foi pra me deschavar, tá ligado? E depois disso ela marcou comigo uma outra vez e ela simplesmente não apareceu. E aí foi quando eu desencanei de vez. Mas isso aí é porque, como eu falei, eu era bem ingênuo, devia ter desencanado essa história bem no começo, porque, enfim, o conselho que eu recebi que ela não era pra mim. Eu não vou dizer que
me deu o conselho, mas o conselho veio de uma pessoa adulta e falou pra mim, pô, cara, não é pra você, não insiste nessa parada não. E eu fui lá e dei uma de trouxão e insisti, tá ligado? E eu passei por essa situação basicamente porque eu quis. Mas enfim, essa foi a história que eu falei que eu ia contar pra vocês, é por isso que eu detesto Copacabana, tá ligado? Nessa época do ano. Pô, a minha esposa, de vez em quando a gente vai pra lá, a tia dela tem um apartamento próximo pô, cara, dá pra ver a queima de fogos da varanda do apartamento, tá ligado? Só que não, chega lá as pessoas querem ficar na praia, no meio da muvuca, tá ligado? Só pra ver a queima de fogos. Eu falei, cara, dá pra ver a queima de fogos da janela. Ou então do sofá, vendo na televisão, entendeu? Não entendo por que tem que estar na areia, tá ligado? Isso me irrita bastante. E todo ano é a mesma novela de tentar me convencer a ir pra Copacabana e eu fico ponderando e questionando e falando que não dá e botando 1 milhão de empecilhos porque eu simplesmente não quero estar lá nessa época, tá ligado? Porque não é porque me lembro dessa história, é porque, enfim, no final das contas eu tive uma situação muito desagradável lá e que nada tem a ver com a menina não ter ficado comigo, e sim porque eu passei milhões de aborrecimentos por essa questão. É um dos motivos, eu acho, pelo qual eu não gosto de locais com muita gente, muita muvuca, tá ligado? Festas e eventos de rua, por exemplo. Me dá um certo nervoso de estar assim por conta disso. Eu acho que é basicamente por causa disso. Então, como eu falei, essa foi a história. E depois eu de repente vou contar a história de um carnaval que eu passei. Tá chegando o carnaval. E eu acho que o próximo vídeo vai ser sobre essa história aí. Eu tinha botado na minha cabeça que eu não ia contar essa história do carnaval, mas quer saber, foda-se, eu vou contar. Não tô nem aí, porque, enfim, eu vou contar pra vocês. Então, é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, clica no gostei aqui embaixo, que vai, enfim, vai me ajudar a perceber se vocês gostam dos vídeos que eu faço ou não. Eu tô tentando ver se eu comprimo mais os vídeos, mas eu nunca consigo, mas eu vou tentar ver se eu consigo encurtar mais os vídeos. Então, pra você que assistiu até aqui, clica aqui para curtir, seja gentil nos comentários, caso você comente. Se você está vendo esse vídeo pelo Facebook, compartilhe na sua rede social. Como eu falei no vídeo anterior, respeite seus pais, sexo só com camisinha, se for dirigir, não beba, beleza? Então, um beijo para quem gosta de beijo, um abraço para quem gosta de abraço e falou!